Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Menegazzi do site Nutri Consultora e hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui só para mostrar para você para quais situações você tem que se preparar também quando resolve atuar com consultoria, né, nessa área de alimentação, tá? Aconteceram alguns causos comigo e eu separei aqui os melhores, né, os mais estranhos ou os mais engraçados, só para dizer o que pode acontecer no seu dia a dia. E pode parecer até mentira alguns deles, né? Eu só estou contando aqui porque realmente aconteceu comigo. Se me contasse, talvez eu não acreditasse muito, tá? O primeiro deles foi... eu já dei esse exemplo em um outro vídeo, mas ele é muito legal e até dar uma lição pra gente, mas que me deixou um pouco chocada, né? Eu fui dar uma orientação para um funcionário numa padaria e aí chegou uma entrega de óleo lá e eu pedi para ele tirar os litros de óleo de dentro da caixa, porque aquela caixa não podia ir para dentro do estoque, né? E ele todo feliz e todo alegre me disse: não, fica tranquila, amanhã quando você chegar eu vou ter feito isso. E aí eu cheguei lá no dia seguinte, a primeira coisa ele foi me procurar e pediu para eu olhar como é que ficou a arrumação dele no estoque, né? E aí eu fui lá dar uma olhada e cheguei, né? Olhei para dentro do estoque, vi que estava tudo organizado, mas qual foi minha surpresa? Ele tinha desmontado a caixa de papelão e forrado a prateleira com aquele papelão. E aí eu não entendi muito bem, né? E fui lá falar com ele, olha, mas papelão, né? Você colocou lá pra forrar a prateleira? Ele virou pra mim e falou assim, você disse que não podia caixa, não é mais caixa. E aí eu fiquei assim, na hora eu fiquei sem ter como responder aquilo, né? Depois virou uma piada, tudo. Mas deu uma lição aí de que talvez não tenha passado a informação correta para ele, mas se ele desmontou a caixa, aquilo não era mais papelão. Então só para dizer que a gente às vezes tem que se fazer melhor entendido pelas pessoas também para evitar esse tipo de coisa, né? Ele teve que refazer todo o trabalho depois disso e ele acabou virando piada dentro do estabelecimento lá. Então foi uma situação que eu não esperava e de forma alguma, né? Em nenhum momento imaginei que ele fosse interpretado daquela forma, mas enfim. O segundo caso aí que aconteceu com a gente, né, foi, a gente trabalhava num estabelecimento que era bastante precário em relação à estrutura, né, a equipe também era pouco orientada. Toda vez que a visita era feita naquele local, a funcionária dizia assim, olha, por favor, né, pede pro dono consertar o teto aqui, porque quando chove, cai muita água. E a gente visitava assim, e não dava muita importância, falando, o pessoal exagera, deve ser uma goteira, alguma coisa assim, né. Quando foi um belo dia, a gente foi fazer uma visita e estava um dilúvio na cidade, chovendo muito mesmo. Qual não foi a surpresa ao adentrar a cozinha? O cozinheiro estava simplesmente com o guarda-chuva aberto dentro da cozinha, escolhendo feijão, porque estava realmente chovendo muito dentro da cozinha, né? E assim, a gente chegou lá já encharcada, porque tava terrível o tempo mesmo, mas ver aquela cena, além de ter dado muita dó, a gente caiu na gargalhada, né? Porque como pode a pessoa estar assim, segurando o guarda-chuva e achando normal, assim, escolher feijão e chovendo dentro da cozinha. Então foi uma coisa que eu também, nos meus piores pesadelos, não era algo que eu realmente fosse encontrar, mas aconteceu e pode acontecer até coisas piores aí com você, é possível, tá? E aqui os meus causos preferidos são os que envolvem animais. O primeiro deles foi também bem clássico, aí eu já falei no Hangout em outros momentos, mas fui fazer a reunião numa padaria que era dentro de um supermercado, né? E eu estava começando, então tinha me deparado com poucas situações bizarras, né? E aí eu estava lá olhando a padaria com o dono e ele simplesmente foi me mostrando e eu fui lá observando as falhas e quando de repente um gato que estava lá passeando, passou pelo meio da minha perna, né, correndo, eu dei um grito até porque eu não estava esperando, né, passei um pouco de mico, mas porque era uma situação jamais, assim, nunca imaginei que dentro de um comércio ia ter gato. Eu não pedi muitas explicações sobre o gato, mas era extremamente normal ali naquele local, ele não viu aquilo como um problema. Nos corredores do estoque desse supermercado tinha caixinha de areia, tinha comida, então eles cultivavam ali os gatos mesmo, não era só um, depois fui descobrindo que tinha uns 4 ou 5 gatos mais ou menos naquele lugar. E enfim, depois descobri que era realmente para caçar os ratos, né, do local. E além do que era estimação mesmo. Então foi um susto tremendo, eu tive que fazer uma cara de paisagem, porque enfim, estava numa reunião para fechar um negócio e depois que eu fui contratada para esse lugar, eu ainda encarei esse lugar, tá? Mesmo assim eu aceitei esse trabalho e demorei um pouco ainda para conseguir tirar os gatos de lá. Coitados, não tem culpa, né? Mas a gente cria uma raiva ali, pelo amor de Deus, se tiver uma vigilância aqui, eu acho que eu vou sair de camburão daqui hoje, mas foi uma situação bem delicada.
O outro que eu tive também de animais foi também com gato, e aí foi numa churrascaria de porte grande, e aí encontrei gatos no corredor lateral da churrascaria. Não estava dentro da área, no caso, no momento, mas tinha muito gato, tinha cerca de 12 gatos e gatas que tiveram filhotes, enfim, era muito bicho mesmo, né? E eles tinham os horários para descer do telhado e esperar a comida que sobrava. E aí o dono, sem nenhum pudor, me falou assim: ah, você sabe, né, que esse negócio aí de detetização não funciona. Então de noite eu solto eles aqui dentro e eles resolvem um problema para mim. O problema era que tinha muito rato, né? E aí o gato era muito mais eficiente do que uma detetização. E aí esse também demorou bastante tempo para eu conseguir tirar os gatos de lá, né? Enfim, depois dessa briga eu acabei saindo de lá. Depois que eu consegui tirar os gatos, eu saí de lá, porque o problema, imagina só, se você demora mais de 3 meses para convencer o dono de que tem que tirar gato da área de produção, que não pode, imagina o resto das coisas como não caminharam, né? Mas enfim, foi uma vitória, não sei se eles voltaram, mas mais uma vez encontrei muitos gatos no estabelecimento. E por fim, não menos estranha, não menos cômica agora, né? Porque na hora foi bem assustador. Foi uma reunião também que a gente fez, era um estabelecimento que fazia doces finos para casamento, era bem chique assim o lugar, né? O que ele fazia, o serviço e tal, era bem específico. E aí nós fomos até o local para fazer a primeira reunião, para fechar o negócio. E a gente viu que era na casa da pessoa, uma casa adaptada. E aí o cara foi falando: olha, aqui é uma empresa familiar, né? Quem trabalha aqui são meus irmãos, minha família e tudo mais. E aí a gente chegou na cozinha. E ele disse: aqui na cozinha, quem trabalha, quem faz a maioria dos produtos é a minha avó. Nossa, mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Aí a gente entrou na cozinha e olhou. E antes dele falar, a gente já viu o que era. Porque obviamente não é normal você encontrar uma gaiola com um papagaio no meio da cozinha, né? E ele disse assim: olha, nem adianta você me falar do papagaio, porque ele é o companheiro da minha avó, tá? Então basicamente assim, o papagaio era o ajudante da avó dele para fazer os docinhos finos. Bem tranquilo, né? Papagaio é um bicho super limpinho, né? Não solta pena, não tem pulga, tranquilo. E aí a gente nem aceitou esse trabalho, porque o negócio assim, ele não ia tirar o papagaio de lá. Não tem como nem assim, mesmo que eu não fosse responsável técnico, não tem condição nenhuma de trabalhar com um papagaio em volta, né? E esse papagaio repetia algumas frases lá que a mulher falava, eu não me lembro agora exatamente o que, mas era assim, a gente teve que rir, né? Teve que rir na hora, porque o papagaio ficava falando, a senhora lá produzindo os doces, a gente via aquela sujeirada de semente em volta, nossa, assim, só acredito que aconteceu mesmo comigo. Tá? E aconteceram outros pequenos casos, mas esses acho que foram os piores, assim, de não entender, de acreditar que era um sonho aquilo que estava acontecendo, não era possível. Então, para a gente ver como é importante o nosso trabalho nos estabelecimentos, né? Tem gente que não tem a menor noção mesmo e precisa aí que a gente atue. Se você tiver um caso engraçado aí para compartilhar, põe aqui nos comentários e eu te vejo nos próximos vídeos.